Nem estava preparado para isso, mas virou um ataque ao MBL. É que eu vou começar a falar um bolão aqui. Isso daqui era para ser uma análise de um vídeo sobre Bukele e vai se tornar em uma resposta ao Abraham. O verbo bukelizar. E como sempre acontece quando uma ideia começa a ganhar força, a classe mais oportunista de seres humanos sente o cheiro da oportunidade antes de todo mundo. Eu acho que aqui, cara, a gente tinha que institucionalizar, inclusive, a tortura a esses caras. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. É uma mentira que a gente tá aqui pra buscar paz. Nós queremos a guerra. Nós precisamos de uma guerra. Nós precisamos... Abraham acertou quando falou que a classe política é a classe mais aproveitadora de todas, mas ele tá colocando os únicos que estão dispostos a realmente combater o crime organizado. E será que ele vai... Vamos ver. Prender e matar os líderes das facções criminosas que fazem que nós sejamos eternas vítimas. Não demorou muito para que políticos, os mesmos que vivem de parasitar o sistema, passassem a posar de rebeldes contra ele. Eles perceberam que, num país sem esperanças, flertar com o autoritarismo gera mais resultados do que defender a liberdade. Não se iluda, político algum quer lutar contra o sistema. O que todos eles querem é que o chicote finalmente mude de mãos, para que eles finalmente possam usufruir do gosto do poder. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército cujo único objetivo é chegar no poder, ou acabou. É sobre mudar a nossa linha ideológica e é sobre se ver como um projeto de poder. Isso é uma verdade. Pega esse bando de Rodrigo Constantino. Quando eles criticam a gente, falam: o MBL é um projeto de poder. Quer saber? Somos sim. Foda-se. Eu quero o Kim no poder. Eu quero... Sim, cara, a gente quer o Kim no poder, o deputado mais produtivo da porra do país. E agora parece que esse vídeo nem estava preparado para isso, mas virou um ataque ao MBL. Calma lá, sim, nós queremos chegar no poder, porque nós vimos um oportunista como o Bolsonaro chegando no poder e não fazendo nada do que prometeu. E outra, ele veio no mesmo fenômeno que o Bukele das redes sociais e vamos dizer, da virada à direita do mundo como um todo. Foi os Estados Unidos elegendo Trump, Bukele, Bolsonaro, e um desses traiu tudo que prometeu, que foi o Bolsonaro. E a gente viu isso e quer fazer diferente. E a gente já está fazendo diferente. A gente já está combatendo o crime nas frentes mais difíceis, que é a frente cultural. Em uma das frentes mais difíceis, que é a frente cultural. Eu não tô entendendo. Será que isso aqui vai virar mesmo um ataque ao MBL? Eu vou ter que responder aqui ponto a ponto. Tu no poder. E enquanto eles prometem bukelizar o Brasil, o que poucos conseguem enxergar é que, por trás de um modelo aparentemente bem-sucedido, por trás de um presidente com mais de 90% de aprovação, está um risco ainda maior do que o benefício que toda essa estrutura política trouxe. O que deve ser feito com esse cara? O que deve ser feito com esse cara? O que esse... Me fala assim, numa boa. No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo? No que esse cara é virtuoso? O que ele faz da vida desse cara? Então, qual o valor que ele agrega para a sociedade? Fala pra mim. Quem teve exatamente o mesmo discurso na história da humanidade? Caralho, esse maluco tá fazendo isso não. Ai, eu vou ter que responder ponto a ponto. Isso daqui vai ser só o react, pessoal, mas eu vou depois ter que pegar isso daqui ponto a ponto e responder. O cara tá comparando o MBL ao nazismo mais uma vez. Eles não cansam de serem imbecis. A verdade é que sim, sinceramente, eu queria um Bukele no Brasil. E acho que você também queria. Todos querem um herói. Um arquétipo de salvador do inconsciente coletivo. Alguém com coragem de enfrentar o crime de frente. De chamar bandido pelo nome. E de devolver ao povo a paz de andar tranquilo nas ruas. A verdade nua e crua é que eu adoraria ver políticos corruptos sendo desmascarados. Membros de facções não somente sendo presos, como também sendo tratados como merecem. Como cães de rua. Isso me faria acordar mais feliz todos os dias. Faria também todos os brasileiros honestos, enfim, respirando aliviados. Seria ótimo. Mas precisamos nos fazer uma pergunta crucial. Que tipo de poder é necessário dar a um governante para que isso aconteça? Bukele está prendendo pessoas sem... Cara, nós precisamos ter o poder de construir um presídio, precisamos ter o poder de mandar esses vagabundos irem pra prisão e devemos dar poder pra polícia de combater esses criminosos que tentarem resistir. E nós temos que dar segurança jurídica para eles. Nós temos que ter poder para fazer tal como o Bukele, de colocar o país em um estado de exceção até que isso acabe. E é isso. Mandado, sem julgamento, muitas delas inocentes. Articulou o parlamento para controlar os 3 poderes. Mudou a Constituição para garantir a própria reeleição. E já estendeu o estado de exceção no país mais de 30 vezes. Mas a pergunta que fica é: o problema foi resolvido? A população está mais livre ou menos livre? A população, na minha perspectiva, e como você mostrou no vídeo todo, está mais segura. Os problemas foram resolvidos. A Constituição foi alterada para dar segurança a essa população. E apesar de felizes, os cidadãos de El Salvador vivem hoje num regime onde as garantias básicas estão suspensas. Por enquanto, o sentimento geral é de que os fins justificam os meios. Mas este foi o exato pensamento que criou alguns dos maiores tiranos da história. No século XX, a Itália estava mergulhada em caos, greves, inflação, crimes e miséria. Foi então que surgiu um herói, alguém com pulso firme, com um discurso patriótico propondo soluções drásticas, mas efetivas. E no começo, ele cumpriu exatamente o que prometeu. Devolveu orgulho ao povo.
fez reformas, cortou privilégios, criou empregos e conquistou aprovação massiva. Seu nome? Benito Mussolini, conhecido hoje como um dos maiores tiranos da história da humanidade. Não sabemos o que acontecerá em El Salvador, muito menos o que aconteceria se tivéssemos um Bukele no Brasil. Mas o que sabemos é que... O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Nenhum governo deve ser confiável, com poderes que você não daria ao seu pior inimigo. Todo aparato estatal, mesmo aquele criado com as melhores intenções. Aqui você está corretíssimo. E é por isso que a gente não pode deixar o STF regular as mídias, é por isso que a gente não pode deixar o Congresso aprovar acordos com crime organizado. E diversas das pautas que nós defendemos, que nós estamos lutando por elas, são contra esse tipo de totalitarismo. Agora você pega um combate que precisa ser feito, que é o combate contra o crime organizado, e tenta vinculá-lo ao nazismo, ao que Benito Mussolini fez na Itália. Isso não faz sentido algum. Cara... Inevitavelmente atrai os piores tipos de pessoas. O Estado é a única instituição que... É engraçado que o Kim Kataguiri ele tem poder há o quê? 6 anos. A gente tem o Guto Zacarias, que também já tem poder há 2 anos. Cara, a gente tem a Amanda, que está aprovando emenda, aprovou o primeiro projeto dela, que criou o projeto Anti-Oruan, que impede o Estado de gastar o dinheiro da população suada para pagar um criminoso a fazer apologia ao crime. Assim, o MBL, as pessoas que você mostrou ali, elas já têm poder e há algum tempo. E elas vêm provando, e cada vez mais provando que o caminho não é esse. O caminho não é se tornar em um fascismo. O caminho não é esse. E em momento algum alguém defendeu esse tipo de caminho. Nós defendemos um combate veemente ao crime organizado, que é o que mata 40 mil pessoas por ano no nosso país. Tipo, são comparações completamente infelizes. Consegue cometer crimes em escala industrial com a aprovação da maioria. O planejamento centralizado inevitavelmente leva à tirania. Planejamento centralizado? Onde que o MBL defende um planejamento centralizado? Nós não somos mais liberbobos, mas somos, em grande parte, liberais. Liberais na economia, liberais. Nós queremos o enxutamento da máquina estatal, nós queremos o enxutamento da burocracia, queremos tirar o peso de, 6 milhões de leis que estão em cima de cada ser humano que respira hoje no Brasil. Nós não somos a favor do controle total da máquina estatal sobre o país. Não se deve julgar uma política por suas intenções, mas por suas consequências. O apelo do autoritarismo é sempre o mesmo: prometer ordem em troca de liberdade. Os piores tiranos são aqueles que agem com a convicção de que estão fazendo o bem. Se o Brasil precisa de um Bukele, eu sinceramente não sei dizer. Só o que eu sei é que prefiro virar as costas para um sistema que virou as costas para mim, do que esperar por um Messias que surge prometendo me salvar. A solução é incerta, mas o que podemos fazer é cultivar... Nós também viramos as costas para esse Messias. Nós combatemos tudo o que ele fez de errado no seu levante messiânico. E virar as costas para o seu país é a opção que você tem? Você quer ir embora então? Vai morar em El Salvador, onde não tem crime? Vai morar nos Estados Unidos, onde tem um sistema onde talvez te agrade? Vem morar na Europa, que está caminhando para o caos? Vai morar, sei lá, na Ásia? Vai morar na África, que está lotado de conflitos? Agora, se você acha que virar as costas para o seu país é a única opção, aí... Tá, a gente está tentando resolver da forma que dá. E uma das formas que a gente tem de resolver o grande imbróglio do problema brasileiro é combatendo o crime, combatendo os políticos corruptos, combatendo o crime que se instaurou dentro de todas as instituições brasileiras. E só assim a gente vai conseguir resolver esse BO. Agora, temos 3 opções. 1, resolver o problema. 2, ir embora do país. 3, continuar sofrendo, continuar vivendo, continuar vendo o crime organizado tomar controle do nosso espaço, do nosso país. E aí eu prefiro optar pela primeira, porque é a única que faz sentido pra mim. É a única que faz sentido. Eu não vou desistir do meu país, porque todo o resto do mundo está caindo em caos. Todo o resto do mundo está caindo em caos. Um dos únicos lugares que a gente vê que tem uma centelha de esperança é em El Salvador. E se eu puder fazer o que El Salvador está fazendo, que é resolver o problema do país, melhorar a economia, melhorar a situação de vida das pessoas, melhorar a sensação de segurança das pessoas, eu vou fazer. E aí eu vou fazer o que se, Stalin fez alguma ação igual a que eu tô fazendo, se Mussolini fez alguma ação igual a que eu tô fazendo, aqui Hitler fez alguma situação. Cara, eles bebiam água, eles respiravam ar, eles tinham discursos encorajadores, eles tinham talvez o mesmo tom de discurso, que é um discurso que ataca o problema que nós temos, mas as nossas intenções, as nossas histórias, a nossa índole é totalmente diferente. A gente já vem mostrando isso há anos. O Quem tá no poder, Arthur Duval esteve no poder, só trouxe pautas importantes, só resolveu problemas importantes, só desinchou a máquina pública. Nós não estamos tentando juntar poder. É exatamente o contrário. Só que para libertar, para acabar com o controle, essa máquina estatal que só vem aumentando, a gente tem que acabar com os piores males, que é o crime organizado e o problema político corrupto. E o crime se instaurando em todos os âmbitos da nossa sociedade. E aí, se levar nossos interesses individuais, nos manter conscientes, ingovernáveis, e criar uma estrutura de vida que minimize nossa dependência do Estado. Mas fique atento, porque é impossível se proteger de um inimigo que você não conhece de verdade. Então, se você ainda não entendeu quem realmente está no comando do Brasil, assista agora ao meu documentário Os Novos Heróis do Brasil. O vídeo está aparecendo na sua tela agora. Sabe o que é engraçado? É que nesse vídeo você muito provavelmente ataca o crime e ataca esses idolatrados. Só que
os únicos que estão dispostos a resolver o problema, você traz aqui como possíveis ditadores, possíveis vilões. Isso é um pouco contrassenso, porque não faz sentido você apontar o erro e apontar que a única solução faz parte de um erro muito maior. Como se o crime não matasse, cara, em menos de 30 anos o crime matou quase 1,5 milhão de pessoas. Quase 1,5 milhão de pessoas. E se... É que eu vou começar a falar um bolão aqui. Isso daqui era pra ser uma análise de um vídeo sobre Bukele e vai se tornar em uma resposta ao Abraham. E é exatamente isso. Aí você vem falar que a única forma de combater esse inimigo é se tornando independente. Independente talvez do Estado, talvez do crime, talvez de tudo. E qual que é a solução? Colocou ali um Bitcoin na tela, tem ali o Bitcoin segurando na mão dele. Tá bom, você vai ter Bitcoin nas suas contas. E quando você sair na rua e o assaltante vier roubar o seu celular, você vai falar o que pra ele? Que você tem um Bitcoin? Você vai fazer o quê? Você vai ir morar em Andorra, em Mônaco, e esquecer todas as outras pessoas que não tiveram a mesma condição que você de sair pra fora do país? Não, a gente tem que resolver o problema. E vamos colocar aqui o seguinte, que supostamente, de alguma forma, o MBL não era aquilo que todo mundo esperava, que essas pessoas que estão tentando resolver o problema do crime organizado não são aquilo que esperávamos. E aí, as pessoas têm que se unir para derrubar elas. E aí, se eu chegar em algum cargo de poder e eu começar a ser um tirano, as pessoas têm que se juntar para me derrubar. E se essas pessoas que eu confio, que eu acredito, que eu conheço, se tornarem algo que nós não queríamos que elas se tornassem, eu vou estar junto para derrubá-las. Se elas se tornarem tiranos, talvez como Mussolini, como Lenin, como Hitler, eu vou estar lá para derrubá-las. E é isso que a gente tem que fazer. O que a gente não pode fazer é continuar se rendendo a um estado de crime que se perpetua e vem matando cada vez mais pessoas e vem se tornando cada vez mais poderoso. A maior empresa, a empresa mais rica do nosso país é o PCC, que importa bilhões e bilhões de pó pro mundo inteiro. Tá chegando aqui na Europa, tá dominando pedaços da Europa, já tá aqui em Portugal, já controla o narcotráfico em grande parte da América Latina, já tá começando a controlar o narcotráfico aqui na Europa, e no Brasil já tá dominado, né? No Brasil não tem muito o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é combater esses caras de frente. E aí? E aí, a gente vai esquecer o nosso país e vai fazer igual você, que por acaso ganha uma graninha a mais e tem o poder de comprar um Bitcoin, poder ir embora do país, e a gente vai esquecer todo mundo que ficou pra trás. A gente vai esquecer o senhor João, a Maria, a dona Maria, a gente vai esquecer todo mundo. A gente vai pensar só em causa própria, porque aqueles caras têm um discurso radical que corre o risco de se tornarem algo que eles demonstram não ser. Pra mim só tem uma opção viável. Só tem uma. Das 3 que eu dei, que é ou assumir o risco e resolver o problema que a gente tem hoje no Brasil. 2, fugir e ir embora. 3, continuar vivendo na mesma merda que a gente vive. E só tem uma opção viável pra mim. Lula a gente já viu que não vai... só... tem nem o que falar do Lula. Bolsonaro a gente já viu que é um falso messias, que só fez merda. Que continua só fazendo merda. E qual é a outra opção que a gente tem? Eleger um Ciro Gomes pra... Qual que é a ideia do Ciro Gomes em combate ao crime organizado, que é um dos maiores problemas da nossa atualidade? Qual que é o projeto do Ciro Gomes para combater a corrupção, para combater o entrelaçamento do crime com o Estado? Agora, qual que é, sei lá, quem mais que a gente tem? Um Ronaldo Caiado, que também combate o crime com a mesma, ou um pouquinho menos veemência que a gente, mas também pode se tornar um grande de um ditador ou algo do tipo. Ainda mais ele que tem poucos anos de vida e pode fazer isso tranquilamente. Quem mais que a gente tem? A gente tem Eduardo Campos. Não é Eduardo Campos. É o outro cara lá. Esqueci, tanto faz. Quais são as opções que a gente tem? Ou a gente tem a opção de pessoas que têm demonstrado ali um certo trabalho. A gente tem o Kim, que é o deputado mais produtivo do Brasil. A gente tem o Guto Zacarias, que é o deputado mais produtivo da Alesp. A gente tem a Amanda Vettorazza que está combatendo o crime de uma forma muito ampla no meio cultural. A gente tem... Cara, a gente tem o Livro Amarelo, a gente está escrevendo um plano pro Brasil. A gente está escrevendo o nosso projeto de país. O nosso projeto de país. Tudo que a gente vai fazer tá naquilo. E a gente não está surgindo como formas antidemocráticas, não. A gente está construindo um partido, a gente está construindo um plano, uma cartilha que vai ser seguida à risca. E antes de vocês nos elegerem, vocês têm que ler a merda da cartilha. Porque a gente vai fazer exatamente o que está ali. E se em algum momento a gente sair do que está ali e partir para alguma jornada autoritária, aí vocês têm que nos derrubar. Porque o papel da população é esse. É eleger os seus representantes, e quando esses representantes traem o que eles prometeram, eles têm que ser derrubados. E é esse o papel da população. Agora a gente vai viver para sempre à mercê do crime porque a gente tem um medo de um possível autoritarismo. Não dá pra continuar nessa merda. Meu nome é Guilherme Calil. Se você gostou do que foi dito aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Se você quer ouvir análises mais profundas e temas mais aprofundados, já segue o canal do Gorá, onde a gente faz live todas as semanas. Me segue também no Instagram, @Calil_Gui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.